Olá! A palestra de hoje é sobre o item 183 do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografado por Antônio Badui Filho, que trata do tema Mãe Incompreendida, referindo-se ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, com o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E começa com uma moça que deseja ser mãe. A moça se dá conta que ela está grávida e passa a ter os sonhos mais lindos. Prepara o quarto da criança que está por vir, o enxoval feito com muito carinho e o sonho de ser o melhor de todas as mães. A criança nasce, toda perfeita, porém o tempo ofertou revelações desagradáveis. A criança mostrava-se um espinho e não uma flor. Cada gesto de paz ofertada pela mãe encontrava a guerra em retribuição. Recebia humilhações, desapontamentos e grosseria. A ingratidão vinda da criança, onde havia esperança, agora havia o abismo da amargura e desilusão. O credor implacável do passado retornava na condição de filho. O desafeto do passado exige dessa mãe o amor sem egoísmo. Amar o desafeto do passado, ainda que não tenha a resposta. Mãe, siga a sua tarefa, pedindo a Deus a força necessária, embora sendo uma mãe incompreendida, a ingratidão do filho não tem importância. Agradeça a Deus pela oportunidade de desatar os laços do ódio e acertar o caminho do bem. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais, ela apresenta um caráter muito mais odioso. A misericórdia divina permite que encontremos os nossos desafetos, através da relação de trabalho, nas relações sociais, como irmãos e irmãs, mas quando não nos reconciliamos com eles, será necessária uma ação mais forte. E a relação de mãe com filho, com filha, é uma relação forte. O amor materno é forte e pode quebrar os laços do ódio, que foram cultivados nas vidas passadas. Então a mensagem é a seguinte: mães, abrace o seu filho que lhe dá desgostos e diga: um de nós é culpado. Ame-o. Ensine a criança a amar e a bem dizer. Ensine a criança a se libertar do egoísmo e do orgulho. Substitua os laços do ódio pelos laços do amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Estes filhos ingratos aprenderão, pelo exemplo do seu amor, porque eles são náufragos que poderão salvar os outros no futuro. Como nós sabemos, nós temos dois caminhos que nós podemos seguir para um aprendizado. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Como espíritos imperfeitos que somos, na maioria das vezes a gente vai pela via da dor, que é uma professora muito poderosa. Ela é extremamente marcante, mas é bastante árida. Por ser árida e marcante, acaba que ela fixa melhor a lição que às vezes, pela professora do amor, que é mais suave, ela não consegue ter o mesmo alcance. Então, a dor para nós é o caminho que a gente escolhe para o aprendizado, na maioria das pessoas, nem todas. No livro Bênção de Paz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 27, no título Razões para Amar os Inimigos, ele nos mostra a importância de exemplificar o amor a quem devolve somente a discórdia. E começa assim: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós. Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que agem em nosso favor. Orando em benefício do que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Amando os inimigos,
e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimentos. Um baita desconto, hein? 90% de desconto sobre as dívidas do passado. Os 10% ainda são bem pesados, né? Mas pensem, melhor passar aqui a tribulação do que você colocar de novo no seu plano reencarnatório, tendo que fazer essa lição de casa. Então, vamos fazer agora, vamos desatar esse laço do ódio agora. O que Jesus fala para a gente? Ele nos falou o seguinte: ide e reconciliai-vos com o adversário. Ele nos ensina a fazer paz em nossas relações. Vamos cooperar com eles. Ainda, em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele traz a seguinte recomendação: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Então, mãe, faça sua parte em trazer a proposta de paz, mesmo que você receba uma declaração de guerra. E como é que a gente responde uma declaração de guerra? Será que a gente responde com outra guerra? Não. Não se apaga o fogo com gasolina. Nós precisamos de água. Ou seja, precisamos responder de outra forma. Vou trazer 2 exemplos. Um exemplo do hinduísmo e outro da igreja anglicana, para a gente poder perceber que, apesar da religião ser diferente, a mensagem é a mesma. Gandhi, na Índia, se a gente for lembrar, a Índia era dominada pelos ingleses e havia muitos desrespeitos aos cidadãos indianos. E Gandhi respondeu a essa situação com a não violência, com a tolerância e respeito aos seus adversários. Qual foi o resultado? Depois de muito trabalho, de muito sofrimento, foi que ele libertou a Índia do domínio dos ingleses sem disparar uma única bala. Desmond Tutu, que foi um bispo anglicano, ele tinha no país dele, na África do Sul, a situação do apartheid, que era um regime de segregação racial. Brancos e negros, eles tinham lojas separadas, estruturas separadas. Imagina quando isso foi desarmado, a mágoa que existia dos negros em relação aos brancos. E Desmond Tutu propôs então o perdão das ofensas. Ele disse: sem o perdão, não há futuro para o relacionamento entre indivíduos, nem entre nações. Olha que fantástico. Ele diz uma outra frase que é mais interessante. Deus tem tão profunda reverência pela nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, né? Que prefere deixar-nos livres para irmos para o inferno do que obrigar-nos a ir para o céu. Ou seja, o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de fazer o que a gente quiser, porém nós colhemos as consequências. Então, novamente, mãe, se seu filho se assemelha a um espinho, não desista. Redobre o amor e eleve o seu pensamento a Deus para amolecer esse coraçãozinho endurecido do seu adversário do passado. Faça a sua parte e fique em paz. Porque ao final não mudamos ninguém. Podemos somente exemplificar e influenciar. Como não podemos obrigar a uma flor crescer e florescer, mas podemos cuidá-la para que com o tempo ela nos dê o perfume no momento oportuno. No livro Antenas de Luz, pelo Espírito Laurinho, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 9 sobre as virtudes, ela traz uma definição muito bacana sobre mãe. Ela começa assim: mãe, como sinônimo de sacrifício, desculpará tantas vezes forem necessárias agressividades e faltas,
mas não permitir que essas atitudes se transformem em subserviência, fraqueza ou falsa pena. Ou seja, que os filhos não enxerguem como uma empregada que tem que fazer tudo o que eles querem. Falamos das mães do plano terrestre, agora vamos falar um pouquinho das mães que passam para o plano espiritual e que continuam preocupadas com seus filhos. Não é porque a pessoa foi para o plano espiritual que ela deixa de ser mãe, que o sentimento some. Não, ela vai conosco. Então, eu vou contar para você uma história real que aconteceu numa mesa mediúnica ao longo de vários meses. Se não me engano, foi até um ano que aconteceu. E acontecia que uma senhora tinha dois filhos, um casal. Uma filha mais velha, que trabalhava com artesanato, e o mais novo, que era funcionário público. E essa senhora teve um ataque cardíaco, foi fulminante, e foi para o plano espiritual. Após aquele período de transição, ela foi atendida por um grupo de socorristas, e a preocupação desta mãe não era exatamente com ela, mas com a filha, que estava solteira, e ela falava assim, o que será dela? Quem que vai cuidar dela? Qual que vai ser o futuro da minha filha? Os socorristas informaram que ela deveria se concentrar nos estudos e o trabalho no plano espiritual, mas essa mãe estava tão concentrada na filha que nada do que era proposto ela aceitava. Difícil. A vida de socorrista é difícil. Um socorrista então falou: se a gente ajudar a sua filha, se a gente encaminhar ela para um futuro mais seguro, você aceitará o que estamos propondo para a sua evolução espiritual? Essa mãe disse: ok, sim. Se a minha filha for ajudada, eu aceito tudo que vocês me pedirem para fazer. Levou um tempo, mas um parente próximo viu um anúncio de um concurso público, conversou com a filha desta mãe e, além disso, sabendo da condição financeira precária dessa filha, pagou a inscrição para o concurso dela. A filha se preparou para o concurso, estudou bastante e passou. Ela foi admitida como servidora estadual e, com isso, na visão da mãe, como funcionária pública, ela teria um futuro mais seguro. E assim, a mãe se acalmou e seguiu seu caminho no plano espiritual. Assim como essa mãe, encontramos nas reuniões mediúnicas diversas outras mães que estão no plano espiritual e que não desejam nada para elas mesmas. Elas pedem pelos seus filhos que estão no plano material ou que estão no plano espiritual. O sentimento materno é forte e poderoso, mesmo em nós, criaturas imperfeitas. Este laço entre mães e filhos, no caso o amor, é um recurso para quebrar os laços do ódio, mas ela não é infalível, como nós já falamos. Quando isto falha, aí vem a professora dor. Uma curiosidade: como é que foi definido o Dia das Mães? Isso é interessante porque aconteceu no início do século XX, nos Estados Unidos. Uma jovem chamada Anna Jarvis fundou o Dia das Mães nos Estados Unidos no início do século XX, em função da morte da sua mãe amada. A mãe dela era uma pessoa maravilhosa, tentava ajudar não só seus filhos, mas os filhos da comunidade em geral. E ela queria homenagear a mãe dela de alguma forma. Então, ela calculou que no segundo domingo de maio de cada ano, que cairia próximo do dia 9 de maio, que foi a data do falecimento da mãe dela, e aí ela falou assim: puxa, vamos fazer um dia para que os filhos homenageiem as suas mães. Muito bacana, muito legal isso daqui. Porém, o que acontece? O movimento em 1910 foi maravilhoso. Depois, 4 anos mais tarde, o Estado achou tão bacana que propôs para a União, né, para o país, para celebrar o Dia das Mães no segundo domingo de cada ano. E o comércio viu aquilo como uma oportunidade de aumentar suas vendas. Então, poxa, nada melhor do que ofertar um presentinho para a mãe. Afinal, ela merece, né?
Só que a Ana nunca quis que a celebração fosse algo comercial. A indústria de flores ofereceu uma bela quantia de dinheiro para promover o Dia das Mães. E ela nunca aceitou nada. Ela nunca lucrou com isso. Já idosa, perto dos seus dias finais, a Ana passava de porta em porta, pedindo assinaturas para apoiar o pedido de cancelamento do Dia das Mães. Mas já era tarde. Um detalhe: você sabia que o Dia das Mães só perde em faturamento para o Natal? O Dia dos Pais está em quinto lugar. Ele vem até depois da Black Friday. Vamos pensar nisso, né? O sentimento de mãe, né? Mãe e filho, realmente é muito poderoso. Então, a mensagem de hoje é para você, mãe incompreendida. Faça tudo o que estiver no seu alcance para demonstrar o seu amor maternal aos seus filhos. Se o seu filho, sua filha rebelde te responder com ofensas, devolva com gentilezas, exemplificando como devemos tratar as outras pessoas, mesmo que internamente a sua mágoa seja grande. Faça a sua parte e permita que a lei do progresso haja. Fique em paz, porque você trouxe a proposta de paz em meio a uma declaração de guerra. Mostre a seus filhos que você está disposta ao entendimento, à convivência em paz, substituindo os laços do ódio pelos laços do amor. Cedo ou tarde, mesmo que não seja nesta encarnação, a semente do amor vai germinar naquele coração de pedra. E assim nós encerramos a nossa palestra de hoje. Que vocês possam ficar com a paz de Deus. Que assim seja.